bem-vindo ao quadro Vidas Santas. O conhecimento da igreja também passa pelo conhecimento da vida dos santos, que são as testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, uma vez que suas vidas foram um reflexo da sua vivência batismal numa identificação com o Senhor. A partir disso, como bons católicos, vamos através desse quadro conhecer o caminho que os santos trilharam até a sua coroação no céu como fiéis testemunhas do Cristo. Então eu te convido a se acomodar aí do outro lado da telinha e bora juntos nessa viagem de fé? Vamos falar hoje sobre Santa Catarina da Suécia, que nasceu em 1331 e foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e seu esposo Ulf. Foi educada segundo os preceitos da Igreja Católica, instruída ao amor cristão pelo próximo. No processo de canonização da sua mãe, declarou como testemunha: lembro quando minha mãe me levava junto com as minhas irmãs para visitar os hospitais que havia mandado construir. Com as próprias mãos, enfaixava, sem repugnância, as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e nos doentes. Ela cresceu nesse clima profundamente evangélico. Era ainda mocinha quando sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Catarina e sua irmã foram confiadas ao mosteiro cisterciense de Heisenberg. Anos mais tarde, Brígida deixou Estocolmo, por causa de alguns contrastes com a realeza e por estar aflita pela morte do seu filho de 11 anos, o Gudmar. Desejando aprofundar a sua fé, decidiu fazer algumas peregrinações com o marido. Então, Catarina ficou hospedada com sua irmã Cecília no convento dominicano de Scheveningen para prosseguir os seus estudos. No entanto, sentia muita falta de uma vida familiar. Da Suécia para a Itália. Catarina tinha só 14 anos quando seu pai, ao voltar gravemente doente de Santiago de Compostela com sua esposa, decidiu passar os últimos anos da sua vida no mosteiro cisterciense de Alvastra. Porém, ele queria ver sua filha casada, por isso, ofereceu sua mão a Edgar von Kirten. Apesar de ser contrária ao matrimônio, Catarina obedeceu seus pais, mas de comum acordo com o marido, fez voto de castidade. Com ele, levou um estilo de vida monacal, feito de orações, jejuns e penitências. Seu modelo sempre foi sua mãe Brígida, que após a morte do seu marido Ulf, também foi para Alvastra, onde alguns anos depois fundou um mosteiro em Vadstena. Catarina amava e admirava profundamente sua mãe e aspirava à sua santidade. Mas, ao contrário da sua mãe, ainda não sabia como servir a igreja. Em 1349, Brígida partiu para Roma, a fim de obter a aprovação de sua fundação em Vadstena e para pedir o retorno do Papa de Avignon. Catarina ficou triste com a sua partida. No entanto, no ano seguinte, reencontrou a mãe por ocasião do Ano Santo, aceitando ao convite do Papa para visitar o túmulo de Pedro e as outras grandes basílicas romanas para obter as indulgências. Período de inquietação de Santa Catarina. Durante a sua permanência em Roma, faleceu seu marido Edgar. A convite de sua mãe, Catarina permaneceu na Itália, porém sentia falta da Suécia, sofria de solidão e de depressão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha, porque a cidade não era segura para uma bela jovem sueca que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo, que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado e que queria raptá-la. Para manter a distância dos homens, Catarina começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para entender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem Maria, que em sonho a convidou a obedecer sua mãe. Então ela a seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se total e amorosamente
as suas causas. A missão com sua mãe e abadesa de Vadistena. Com sua mãe Brígida, Catarina dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade. Promoveu o projeto de Vadistena e fez peregrinações com ela por cerca de 20 anos. Morou em uma casa perto do campo dei Fiori, vivendo em extrema pobreza, uma vida composta de atividades pastorais, oração e rígida ascese. Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Seu desejo expresso à sua filha era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadistena. Após uma longa viagem, Catarina chegou lá no dia 4 de julho do ano seguinte e decidiu ser monja. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização da sua mãe e obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida da sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigidina, com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa da canonização de Brígida. Depois de entregar toda a documentação necessária, Catarina retornou a Vadistena, onde faleceu em 24 de março de 1381. Essa foi a vida santa de Santa Catarina da Suécia. Quis trazer essa santa para que a gente meditasse sobre a sua vida no que diz respeito à obediência e à admiração que ela tinha pela sua mãe. Nos tempos atuais, onde nós vemos tantos conflitos dentro de casa, entre pai e filho, mãe e filha, a gente aprende com Santa Catarina a olhar para as nossas mães, que, claro, têm defeitos, mas também têm virtudes, mas ficar com as virtudes e admirá-las e imitá-las. Santa Catarina nos deixa esta lição. E como ela recorreu à Mãe de Deus para saber a sua vocação, o que fazer para servir a Deus, que também peçamos à Virgem Maria para que ela nos ajude a encontrar o nosso caminho de santidade. E aí, meus amados, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, viu? Se ainda não é inscrito no canal, entra nessa família. Aproveita e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo se você conhecia essa santa. Se não, me diz o que te chamou a atenção nela. Quero muito saber. Deus te abençoe e até o próximo Vidas Santas.